Logo mais, a partir das 4 da tarde, a Prefeitura de São José dos Campos vai liberar completamente a via Cambuí para a circulação de veículos. O último trecho a ser liberado fica entre a Faculdade de Medicina e o Recanto dos Eucaliptos. Desde o início deste segundo semestre do ano passado, a Prefeitura já vinha liberando parcialmente a circulação de carros no local. Com cerca de 8,5 km, a via liga as regiões leste e sudeste. O valor total dessa obra é de 105 milhões de reais. E hoje a Prefeitura de Taubaté retomou a vacinação contra a gripe. Vamos voltar a falar de gripe. Dessa vez as equipes vão percorrer bairros da cidade para imunizar os idosos em casa ao vivo. Quem traz detalhes para a gente é a Sandra Riva. Sandra, boa tarde para você. Como é que está funcionando essa estratégia, hein? Boa tarde para você também, Nicoline, e para todo mundo que acompanha o Band Cidade, primeira edição. Pois é, olha, são 32 equipes, da Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica que estão circulando pelos bairros aqui de Taubaté, indo de casa em casa, vacinando a população idosa. E quem tem o balanço parcial para a gente é a Evelyn Alves, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica aqui de Taubaté. Evelyn, boa tarde para você. Quantas doses disponíveis, para essa população nessa segunda etapa, de vacinação aí contra a gripe? E explica para a gente como é que está sendo essa estratégia, A gente sabe que muitos idosos, a gente acompanhou mais cedo, estão colocando panos brancos para ajudar na identificação, porque tem que ser muito rápida nessa imunização em um curto espaço de tempo, Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Nós estimamos que já tenham sido vacinados por mais de 20 mil idosos, devido às 2 etapas que fizemos ainda nas escolas. Recebemos um quantitativo de doses na sexta-feira, na parte da tarde. Ontem nós já tivemos a saída, manteve as 6 equipes volantes, as quais tivemos um acréscimo aí, são hoje 32 equipes fazendo os idosos casa a casa. Nós pedimos a paciência dos idosos, que vão bater em todas as casas, incluindo aquelas que estão com um tecido branco no portão, mas também pode ser aquele idoso que não tenha colocado, não tenha visto a mensagem, então a gente está batendo em todas as casas, procurando os idosos que ainda não tiveram sido vacinados. Aliás, uma informação importante é o seguinte, que as equipes, elas estão sendo acompanhadas pelas guardas municipais, e também elas estão identificadas. É muito importante a população ficar atenta a isso, Evelyn? Também. Sim, foram orientados, estão devidamente uniformizados e identificados para não ter essa questão de bater na casa e não sei quem é você, Então isso tem que ter esse cuidado, sim, nós tomamos esse cuidado e reforçamos essa atenção. Já tivemos a notícia que alguns idosos estão recusando a vacina. Nós pedimos a atenção e o reforço da necessidade dessa imunização nesse momento. É uma vacina que não vai proteger contra o coronavírus, porém ela vai diminuir a circulação do vírus da influenza no nosso município, que é um vírus que também traz um maior agravamento nos idosos. Tá bom, Evelyn, obrigada pelas suas informações. A gente volta com você então no estúdio, Nicoline. Legal, Sandra, obrigado pelas informações, uma ótima tarde para você. A gente segue com o Band Cidade, a gente está falando de influenza. Os sintomas da gripe muitas vezes podem ser confundidos com o do novo coronavírus, ainda mais nessa época do ano, chegamos ao outono e agora as temperaturas costumam apresentar uma ligeira queda, principalmente nas madrugadas, início de manhã, e aí os casos de doenças respiratórias ficam mais frequentes. Eu converso ao vivo agora e vai explicar para a gente sobre como identificar sintomas da doença com o otorrinolaringologista Gabriel Bijos. Doutor Gabriel, obrigado pela atenção com o Band Cidade, boa tarde para o senhor. É época de resfriado e de gripe, principalmente. Tem alguma coisa mais clara que dá para fazer com que a pessoa tenha a gripe, o que é normal para essa época do ano, e não fique desesperada pelo coronavírus? O que dá para orientar a população? Olá, boa tarde, telespectador. Realmente nós estamos vivendo uma semana ou um mês aí bastante complicado, não só com o corona, com a gripe, com os resfriados e com a dengue, que nem você acabou de comentar. Todas essas 4 doenças, elas andam de mão dadas no quesito sintomas. Elas são muito parecidas uma com as outras. Então, o que diferencia uma das outras, basicamente, são alguns sintomas chaves, que são os sintomas de alerta. Tá? Então, se nós pegarmos a dengue, é a única das 4 doenças que acaba dando manchas no corpo, tá? Enquanto as outras não. Em relação à gripe, resfriado versus o coronavírus, independente se a pessoa estivesse com sintoma, nariz congestionado, dor no corpo, febre, tosse, espirro, o grande diferencial de todas elas é a falta de ar.
Então, as pessoas devem evitar ao máximo procurar o sistema de saúde se tiver com qualquer sintoma de gripe, resfriado ou de corona, exceto se tiver com a falta de ar. Então, a falta de ar que é o grande diferencial de todas essas doenças. O senhor tem recebido muitas dúvidas, doutor? A gente sabe que não está tendo atendimento normal, via telefone, via WhatsApp. Como é que estão os pacientes? Já estão muito preocupados nessa época do ano? Bastante preocupados. Foi autorizado pelo Ministério da Saúde a gente fazer a telemedicina, então, que é uma orientação, seja pelo WhatsApp, seja por telefone ou qualquer outra rede social. Isso tem aumentado bastante o número de pesquisas, de pacientes que entram em contato com a gente. E, basicamente, os sintomas que todo mundo tem são os mesmos das 3 doenças. Então, febre, cansaço, tosse, espirro, falta de ar, que é realmente o que a gente tem visto bastante isolado, que são os casos mais graves. Mas eles têm procurado bastante por esses meios de comunicação, sim. E a orientação nossa no consultório, igual eu estou agora em casa, fazendo home office, né, como quase todo mundo também está tentando, a ideia no consultório é que só procure casos que não estejam relacionados à gripe, resfriado ou coronavírus. Doutor Gabriel, um outro ponto importante que eu gostaria de aproveitar, nosso tempo está chegando ao final, a questão da automedicação. Porque ainda que tem coriza, vai lá e compra um remedinho na farmácia, tem um monte de remédio antigripal. É mais preocupante nessa época essa automedicação? Pode camuflar uma doença mais grave? Na verdade, a automedicação ela deve ser evitada se a pessoa não tiver o conhecimento da medicação que ela está tomando. O ideal é ela fazer uma pesquisa com a gente, mandar uma mensagem, um WhatsApp ou ligar para a gente para perguntar se aquela medicação teria indicação para ela. Se é uma medicação que ela está fazendo uma automedicação, ela está tomando por conta própria, mas ela já tomava antes, já tem o conhecimento de como que é aquela medicação, nesse sentido não tem grandes problemas. Tá? Então, se a pessoa está com febre, tomar uma medicação para baixar a febre, isso deve ser feito. Ela está com sintomas de resfriado, ela quer tomar um antigripal? Ok, não tem grandes problemas desde que ela já tenha tomado aquela medicação antes. É isso aí, vale a pena tirar dúvida com o doutor Gabriel e também com os outros médicos, quem cada um tem o seu médico de confiança, vale a pena tirar a dúvida antes de tomar a automedicação. Obrigado, doutor Gabriel, foi um prazer tê-lo aqui no Band Cidade, até uma próxima oportunidade. A gente segue porque toda terça-feira o Band Cidade, primeira edição, traz uma reportagem especial sobre tecnologia e inovação. Hoje você vai ver como a indústria e o setor aeronáutico influenciaram no desenvolvimento de São José dos Campos, o futuro na indústria 4.0 e o papel do Parque Tecnológico nesse novo caminho que o Brasil precisa percorrer. Sem sombra de dúvida, São José dos Campos é a capital da aviação no país. Aqui estão as principais indústrias do setor aeronáutico. Empresas que compõem o cenário aeroespacial dentro e fora do Brasil também estão em São José devido à qualidade de excelência do polo de desenvolvimento da própria cidade. É um distrito de inovação, ou seja, é uma cidade que tem várias iniciativas no sentido de incorporação da inovação e do empreendedorismo no sistema produtivo. Tá certo? São José dos Campos tem essa característica. Não é só o Parque Tecnológico. O Parque Tecnológico é uma entidade aberta à cooperação de todos, mas tem outras iniciativas. Tem incubadoras no ITA, tem incubadoras na Univap. Tudo isso se soma para mostrar que São José dos Campos aposta na economia do conhecimento. Além das características que evidenciam a força do setor aeronáutico de São José dos Campos, como indústrias, institutos de pesquisas, além das empresas, o Parque Tecnológico contribui muito para a criação de novos projetos. Aqui dentro, o cluster aéreo auxilia e cuida de setores como monitoramento, defesa e georreferenciamento aeroespacial. Arranjos produtivos locais está como uma política de Estado dentro do Ministério da Economia. E sempre a visão dos arranjos produtivos é enxergar a territorialidade. Então, nós temos aí, dentro do arranjo produtivo de tecnologia da informação, empresas no raio de 100 quilômetros. Hoje no Brasil são 33 arranjos produtivos de tecnologia da informação, mas nós atuamos nesse raio de 100 quilômetros. O cluster do Parque Tecnológico São José dos Campos é liderado pela Embraer e conta com mais de uma centena de empresas associadas dos setores espacial e de defesa.
No total, elas representam um faturamento anual médio de 7 bilhões de dólares e empregam 19 mil profissionais. Todas essas tecnologias acabam, de alguma forma, se interrelacionando. As empresas de tecnologia da informação desenvolvendo softwares para a saúde, empresas do setor aeroespacial, automotivo, desenvolvendo hardware, desenvolvendo dispositivos que podem ser utilizados para a saúde, porque, na verdade, nós estamos falando muito, e hoje em dia ainda mais, de IoT, de inteligência artificial, blockchain. Todas essas tecnologias hoje se convergem para gerar tecnologias para diversos outros segmentos. Com toda a estrutura disponível pelo Parque Tecnológico em relação ao cluster aéreo, a cidade se torna cada vez mais um centro de referência em investimento na indústria 4.0. A indústria está decrescendo no país como atividade econômica. Nós temos uma missão no Parque Tecnológico, não deixar, por exemplo, a indústria decrescer em São José dos Campos. O futuro da indústria em São José dos Campos, que é a nossa tradição de São José dos Campos, é a indústria 4.0, essa indústria moderna, a indústria que incorpora o conhecimento. Sem prejuízo de qualquer outra atividade, mas o Parque Tecnológico de São José dos Campos sempre se dedicou à indústria. Tem outros parques tecnológicos que estão muito dedicados à parte de tecnologia da informação, aplicações, soluções de TI, para qualquer das atividades da sociedade, mas nós aqui temos essas atividades também, mas somos muito tradicionais ao defender a indústria como um elemento importante a ser sempre revitalizado na nossa região e no nosso país. E ainda hoje no Band Cidade, os efeitos do coronavírus na economia. Consumidores reclamam da alta dos preços dos produtos nos supermercados, além da falta de alguns itens nas prateleiras. Continue conosco, nós voltamos em instantes com o Band Cidade, agora 1 da tarde, mais 8 minutos. Até já.